Fala, galerinha do DASCO, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação. Hoje nós vamos começar a escrever nosso texto através de um esquema e um tema proposto para que a gente possa entender como que nós podemos começar a escrever o nosso texto, certo? Então veja bem o esquema que foi montado aqui para que vocês entendam mais ou menos e que vocês utilizem esse mesmo esquema para diversos outros tipos de textos. Veja bem. Sempre que nós pegamos um texto, que nós vamos desenvolver um texto, a primeira coisa que nos é oferecida é justamente o tema. Então, eu coloquei um tema aqui para que a gente tire de exemplo, para que a gente possa, então, desenvolver o nosso tema. Veja bem, nós temos aqui o tema que será a manipulação dentro das redes sociais. É muito importante que quando eu observar o tema, eu olhar para o tema, eu me identifique com ele, certo? E muitas vezes isso não ocorre. Como eu vou me identificar com um tema se eu não conheço nada a respeito dele? Então vamos aprender a interpretar o tema, o que tem de trás desse tema que a gente pode retirar para a gente poder desenvolver um bom texto. Perceba que quando eu uso esse tema, a manipulação dentro das redes sociais, eu trabalho muito com essa palavra. Essa palavra manipulação, ela soa muito forte, né? Porque tudo que é manipulador dá a ideia de algo que é algo obrigatório, que é algo que nós estamos fazendo muitas vezes sem o nosso desejo e assim por diante, né? Então, essa palavra dentro desse tema é a palavra que ela soa, digamos assim, mais forte. Então, é preciso que a gente identifique essa palavra mais forte dentro do nosso tema e a gente observe o que o tema pretende de nós. A partir daí, é muito importante que a gente faça alguma perguntinha, como, por exemplo, o quê? Ou seja, o problema da manipulação. Então, veja que dentro desse tema, quando eu trato da manipulação nas redes sociais, eu descubro o quê? Que há um problema. Por isso que eu pus justamente aqui. É um problema? Será que a manipulação é um problema? Sim ou não? É muito importante que eu faça essa pergunta para mim. Mas como eu disse no início para vocês, essa palavra manipulação, ela soa um pouco ruim. Então, ela acaba atraindo essa questão do problema. Então, quando eu coloco aqui, em relação ao tema o quê, e eu coloco como problema da manipulação, eu já percebo que esse problema, ele está relacionado à manipulação e que a manipulação ela acaba sendo um problema. Então eu começo a desmembrar o meu tema para que assim eu possa desenvolver e descobrir o que ele pretende de mim, que sou um escritor, certo? Veja bem, a partir daí é muito importante que se destaque o seu ponto de vista, porque um texto dissertativo ele trata de ponto de vista a respeito do que você pensa, daquilo que você acredita. E quais são os seus pontos de vista? É dentro desse ponto de vista que nasce justamente a tese. A tese que a gente sempre fala, que a gente vem falando o tempo todo a respeito do texto dissertativo, que é tão importante ter dentro do texto, é justamente esse ponto de vista. A partir do momento que eu consigo desmembrar esse tema e eu descobrir qual é o meu ponto de vista, automaticamente eu descubro a minha tese. Então, perceba, o que eu penso a respeito dessa manipulação das redes sociais? Ou seja, por que ela acontece? Qual é a minha tese? Qual é o meu ponto de vista? Por exemplo, o ato de manipular, ele existe desde os primórdios da colonização? O problema da manipulação está relacionado ao advento das redes sociais? Está relacionado à facilidade de acesso? Então, perceba que eu começo a desmembrar e eu começo a criar o meu ponto de vista. Sim, eu posso muito bem concordar com tudo isso que eu estou dizendo, que a manipulação ela não existe hoje, não acontece apenas hoje, ela já vem de muito tempo, então essa manipulação é algo rotineiro dentro da nossa sociedade por diversos outros motivos. Fica aí uma ideia de argumentação. Eu posso dizer sim, com esse advento das redes sociais, ela chegou ainda com mais força, ela conseguiu manipular uma massa maior de pessoas, porque quanto mais pessoas acessam as redes sociais, mais pessoas são manipuladas. E eu ainda posso dizer sim, que com essa facilidade de acesso, em que todos podem estar conectados às redes sociais,
todos podem ouvir diversos tipos de informação, porque a facilidade ela é muito grande, acaba sendo que a manipulação também se torna maior. Então, perceba que esses 3 pontos que eu coloquei aqui, eles desenvolvem a minha tese, eles desenvolvem o meu ponto de vista e eles caem justamente aqui, que é o problema da manipulação. Ou seja, onde que ela ocorre? É importante que eu decifre isso. Perceba, nas redes sociais, porque o tema já me traz isso. Quando que ela ocorre? Ela ocorre desde os primórdios da colonização, ela ocorre desde muito tempo. Por que que ela ocorre? Ela ocorre por conta da facilidade de acesso. Perceba que essas 3 perguntas, elas estão diretamente relacionadas ao meu ponto de vista. Então, é importante que eu faça esse teste, que eu faça esse esquema, certo? Então, esse esquema de redação, ele é muito importante, porque você acaba desenvolvendo perguntas, você acaba respondendo essas perguntas, e aí, então, você traz à tona a sua tese, certo? Perceba também que dentro de um tema nós podemos trabalhar com 2 palavrinhas que eu digo que são palavrinhas mágicas, né? Que é a causa e consequência. Grandes temas, muitos temas, dá para a gente trabalhar com essas 2 balanças entre relação de causa e consequência. Se nós formos observar a questão da causa, aquele ponto de vista, né? Aquela tese, ela está relacionada à causa, ou seja, por que que essa manipulação ela ocorre? E daí eu tenho uma consequência, que eu volto justamente para essa palavra que eu disse que ela é tão importante, que é a questão do problema. Aí sim eu consigo responder a minha pergunta. É um problema a manipulação nas redes sociais? Sim, é um problema, porque eu tenho uma causa e a consequência é o problema. E quais seriam as consequências dessa manipulação? Por quê? Eu trago o tema para você. A manipulação dentro das redes sociais. Eu já sei porque ela ocorre, ou seja, eu já sei a causa. Eu já coloquei o meu ponto de vista a respeito dessa causa, o que eu penso a respeito dela. Tudo bem, eu já sei porque ela ocorre, eu já sei que ela não ocorre hoje, ela não só ocorre hoje, ela vem de muito tempo, eu sei que é por conta de venda das redes sociais, eu sei por conta da facilidade, isso tudo é o meu ponto de vista, é a causa do problema, mas que problema? O seu leitor, o seu corretor de redação, ele quer que você traga isso na sua argumentação. Que você mostre justamente para ele que problemas são estes. Não basta você só colocar que é um problema. Fica vago, certo? Quando, por exemplo, seu corretor coloca lá argumentação vaga, parcialmente vaga, porque você não trouxe de fato ali para ele quais eram esses problemas, por exemplo. E aqui eu consigo desenvolver alguns dos problemas que essa manipulação dentro das redes sociais ela pode causar. Por exemplo, ela pode ocorrer um ponto que é o pensamento em massa. Né? O que seria esse pensamento em massa? Aquele momento que todo mundo pensa da mesma forma, sem ao menos pensar ser daquela forma que ele pensa. Porque tem uma grande maioria dizendo isso, atacando isso, falando sobre isso. Eu me vejo por conta daquele aquele conjunto, aquele número de pessoas gigante, e eu acredito que eu preciso pensar isso. A manipulação nas redes sociais, ela faz isso. Além disso, ela gera os nossos famosos fake news. Eu ouço aqui, eu vejo ali, um compartilha aqui, um passa aqui, chega até mim, e eu não consigo pensar, porque eu estou totalmente manipulado com aquela situação, e eu acabo passando aquilo adiante. E isso pode ser um problema, porque de repente eu estou sendo uma das pessoas que está propagando fake news por conta de uma manipulação. Não deixa de ser um problema. A questão também dos posicionamentos diversos. As pessoas têm posicionamentos diferenciados, né? Tanto posicionamento político, ou religioso, ou de ideologia, e muitas vezes a manipulação em massa, ela acaba influenciando um pensamento, né? Muitas vezes eu acabo atacando sem ao menos ter pensado no que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo aquilo. E isso é um dos problemas da manipulação nas redes sociais. E também os pensamentos preconceituosos, porque se há uma manipulação em massa, por exemplo, se há uma manipulação gigante dentro das redes sociais, automaticamente, muitas vezes, ela acaba provocando os pensamentos preconceituosos, que gera aí um monte de problema. Então, perceba que eu esquematizei o meu texto,
com o tema, tirando várias situações, trazendo problemas, trazendo causa, trazendo consequência. Esse tema deu para fazer isso. Existem outros temas, professora, que dá para fazer isso? Sim, né? Desmembre o seu tema. Esquematize o seu texto antes de você começar a desenvolver. Use essa prática de esquematizar. Vai ser muito importante para você. Além disso, fica a dica de quando você receber um tema, perceba aquela palavra que ela é mais forte dentro do tema, porque pode estar ali a solução dos seus problemas, tá certo? Nós vamos continuar a falar de outros tipos de esquema também em relação à redação em próximas aulas e eu espero por vocês, tá certo? Até mais, tchau, tchau!